Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? I am teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's get started. Vamos começar mais uma aula de inglês, portanto, se organizem aí, busquem um local tranquilo, silencioso, confortável aí onde quer que você esteja, para que você possa então fazer aqui as atividades, pegue todo o seu material, para que vocês possam executar o que vai ser proposto aqui, tá bom? Como objetivo da nossa aula, nós temos o seguinte aqui, olha, leitura e interpretação de texto, ampliação de vocabulário, uma vez que a gente lê, que a gente interpreta, que a gente faz as atividades, a gente acaba conhecendo palavras novas, e vamos aqui focar um pouco nos verbos modais com o have, ok? A gente já vem falando bastante sobre os verbos modais, daí hoje eu vou acrescentar essa informação aqui para vocês, tá ok? Bora para o nosso reading? Vamos já começar começando, como diz o outro aí, né? Repare que aqui nós temos uma imagem do filme Frozen, né? Uma animação da Disney, assim, vencedora de bilheterias nos cinemas aí. Particularmente eu gosto bastante. Já são 2 filmes, né? São muito bonitos, por sinal. Quem não assistiu, super recomendo. E aqui a gente tem uma breve sinopse, um breve resumo sobre a história. Quer ver? Não tem spoiler não, fiquem tranquilos. Dá uma olhada aqui comigo, vamos lá. Together with the man who should have been selling ice, the young and fearless Princess Anna sets out on a journey through the ice mountains in hope of finding her sister, the Queen Elsa. The Queen must have freaked out and ran. Anna needs to find her sister to put an end to an awful curse of eternal winter, which is freezing the kingdom. Em português, junto com o homem que deveria estar vendendo gelo, a jovem princesa, jovem e sem medo princesa Anna, sai numa jornada pelas montanhas de gelo na esperança de encontrar a sua irmã, a rainha Elsa. A rainha deve ter surtado, digamos assim, né? Esse verbo aqui, freak out, de enlouquecer, de surtar com alguma coisa, e fugido. Anna precisa encontrar a sua irmã para poder colocar um fim numa maldição terrível de inverno eterno, o que está congelando todo o reino, ok? So basically that is the translation. Basicamente essa que é a tradução do texto. Agora vamos praticar, tá bom? Reading for detailed comprehension. Eu tenho aqui 4 perguntas para que vocês respondam sobre o texto. Eu deixei o texto aqui em cima para facilitar a interpretação de vocês. Number 1. Why does Anna need to find the Queen Elsa? Por que a Anna precisa encontrar a Rainha Elsa? Vocês já sabem em português, tenho certeza, principalmente quem assistiu, mas busque aqui no texto a resposta para que você dê a resposta em inglês, tá bom? Number 2. What characteristics are given to Anna? Quais são as características? Tem 2 adjetivos ali que são dados para dar características a Anna. Quais são? 3. Where does Anna's journey take place? Onde que acontece a viagem, a jornada da Anna? E number 4. Who does Anna want to find? Quem que a Anna quer encontrar? Pensem, vejam no texto e respondam em inglês. Eu já volto para corrigir.
Vamos ver as nossas respostas. Vai aparecer tudo aqui ao mesmo tempo no slide seguinte, mas a gente vê uma a uma, tá bom? Number 1. Why does Anna need to find the Queen Elsa? Por que ela precisa encontrar a rainha? To put an end to an awful curse of eternal winter. Para colocar fim numa maldição horrível de um inverno eterno. 2. What characteristics are given to Anna? Quais características são dadas a Anna? Young and fearless. São características, são dois adjetivos, né? Para classificá-la, para dar características a ela. Young, jovem, and fearless, sem medo, né? 3. Where does Anna's journey take place? Onde que acontece a jornada dela? Through the ice mountains. Através das montanhas do gelo. 4. Who does Anna wanna find? Quem que ela quer encontrar? Her sister, Elsa. Ok? Beleza. Bora seguir. Então, ó, reparem que através dessa atividade a gente praticou a questão da interpretação e, obviamente, enquanto você foi fazendo, você releu o texto e tudo mais e foi respondendo, várias palavras novas você foi descobrindo aí. Certo? Então, vamos seguir, pessoal. Bora para a nossa parte aqui de Language in Use. E reparem que aqui, na frente das bolinhas aqui, ó, eu tirei 2 exemplos do texto, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos de verbos modais com have. Então aqui, por exemplo, olha, nesse primeiro aqui, ó, eu tenho o modal should, que significa deveria, tá? Ele é utilizado para dar conselhos. E aqui embaixo eu tenho o modal must, que significa deve, que ele é utilizado para obrigação, tá? Junto vieram o verbo have e o verbo seguinte, de fato, para a gente poder montar essa estrutura, você terá um outro verbo no particípio passado. Gente, como que a gente tem falado desse particípio, né? Esse particípio ele é muito comum em verbos, em tempos perfeitos, como presente perfeito, passado perfeito. Ele é justamente a terceira coluna dos verbos, né? Se você vai até o dicionário, se você vai até um livro de gramática ou na internet, você vai ter os verbos na forma base, no passado simples e a terceira coluna que é o particípio, tá? Então é o seguinte, eu tenho 2 frases aqui que foram tiradas do texto, olha. Together with the man who should have been selling ice. E a segunda, the queen must have freaked out and ran. Ambas as frases. The form should have been express. The form must have freaked out express. Então as formas que estão em verde, sublinhadas dentro da frase, estão expressando o quê? Letra A, criticism. Letter B, past possibility. Segunda frase, criticism and past possibility também. Uma crítica ou uma possibilidade no passado. Leia com calma as frases, busquem a tradução se preciso for, por mais que eu já tenha feito ela, e tente analisar se ela está expressando a crítica de alguma coisa ou uma possibilidade de algo que aconteceu no passado. Já volto para corrigir, vamos lá.
Corrigindo, pessoal, vamos ver. Olha, a primeira frase, a resposta certa é a letra A e a segunda é a letra B, mas vamos ver o porquê, tá bom? Quando ele fala aqui, together with the man who should have been selling ice, junto com o homem que deveria estar vendendo gelo. A gente tem uma ideia de crítica, tá? Uma criticism. Ele deveria estar fazendo aquilo, não estava, por alguma razão, mas deveria, tá ok? Então, o should have, tá, pessoal? Então, o modal should, que expressa conselho, que significa deveria, junto com have, mais um outro verbo qualquer no particípio passado, ele é utilizado justamente para você criticar alguma coisa, tá? Entenda criticar no sentido de apontar o dedo, enfim, não é isso. Mas alguma coisa que deveria estar rolando, mas não estava, né? Por que não estava? Enfim, daí já é outra história. E a de baixo, quando ele fala aqui, ó, the queen must have freaked out and ran. A rainha deve ter surtado. E no filme é bem isso, ela vê a situação acontecendo, ela meio que surta e foge, né? Aqui a gente tem uma past possibility, né? Vamos supor, para quem não tinha assistido o filme, para quem não sabe, ela deve ter, então é uma possibilidade no passado. Aqui a gente não está afirmando 100% de certeza que de fato aquilo aconteceu. Foi uma possibilidade. Ok? Beleza, bora praticar. Eu tenho um exercício aqui que é para você completar as 3 frases com should have or must have. Lembra, o should have, o outro verbo já foi dado aqui, o gone, o been e o taken. O should have, ele vai expressar uma crítica, talvez, sobre alguma coisa, e o must have, uma possibilidade no passado. Leiam as frases e interprete-as, e daí você escreva qual que você acha que é a correta. Daí eu já volto para conferir, beleza? Vamos lá. Vamos ver as respostas aqui, pessoal. Já apareceu aqui para vocês, tá vendo? Mas vamos checar uma a uma, ok? A primeira aqui, ó. Repare que tá aqui A e B, porque é como se fosse um diálogo, né? A pessoa A fala, a pessoa B responde, tá bom? Então a pessoa A disse assim, ó. I call my father at home, but nobody answers the phone. Eu ligo para o meu pai em casa, mas ninguém atende o telefone. Daí a pessoa B diz, he must have gone to the supermarket. Ele deve ter ido ao mercado. A pessoa não está afirmando 100% de certeza, ela está jogando ali uma hipótese, uma possibilidade do que possa ter acontecido. É justamente a estrutura do must have, tá bom? A segunda, a letra B. Do you know what happened to Brian? He seems sad.
Você sabe o que aconteceu com o Brian? Ele parece triste. He must have been fired. Ele deve ter sido demitido. Enfim, dentro de um contexto, sei lá. Tá? Foi o que eu coloquei aqui para vocês. Então, tipo aqui, a pessoa B, ela está especulando, ela não está afirmando 100% de certeza o que pode ter acontecido, tá bom? Então, he must have been fired. Ele deve ter sido demitido. Agora, se é isso ou não, a gente já não pode afirmar com essa estrutura. E a última, letra C, I still have a stomachache. Eu ainda estou com dor de estômago. Daí a pessoa fala, you should have taken that painkiller. Você deveria ter tomado aquele remédio. Está criticando, cara, se você está com a dor, devia ter tomado. Aí agora está aí reclamando, né? Então é uma crítica sobre algo, nesse caso aqui, sobre algo que não aconteceu, né? Mas pode ter sido alguma coisa que aconteceu e mesmo assim você critique aquilo, tá? Então, pessoal, das estruturas que a gente tem aqui de verbos modais com have, should e o must. O should para expressar uma crítica e o must para expressar uma possibilidade do passado. Vamos praticar mais, tá? Dá uma olhada nesse texto aqui, essa amiga aqui de verde falando. Ela fala bem assim, olha. E repare que aqui você vai ter, ó, o must have, ó, tá vendo? I'm so happy. I finally got my driver's license. Now I can drive. I know I must practice more and mustn't commit any violations. Maybe I should ask my father to help me out. He must have practiced a lot. Next step, buy my own car, but for that, I should save money. Aqui eu sublinhei vários modais, né? O can, que expressa habilidade, poder. Must, deve, obrigação. Mustn't, não pode, né? Que expressa proibição. O should, conselho, que a gente já falou. E o must have, que é esse que a gente conversou aqui sobre possibilidades, né? Ó, he must have practiced. Ele deve ter praticado bastante. O pai dela, ela presume isso. Beleza? Então, vários modais num textinho só. Respondam a letra A e a letra B sobre a fala da nossa amiga ali. Letra A, why is she so happy? Por que ela está tão feliz? E letra B, what must her father have done? O que o pai dela deve ter feito? Responda aí que eu já volto para corrigir. Vamos corrigir aqui, galera, olha só. Why is she so happy? Por que ela está tão feliz? Because she got her driver's license. Porque ela tirou a sua carteira de motorista, ok? B. Why mustn't her father have done? What? Perdão. O que o pai dela deve ter feito? He must have practiced a lot. Ele deve ter praticado bastante, aquela especulação. Aqui só está abreviado, must have practiced. Seria a mesma coisa se você colocasse o must have, ok? No problem.
Bora lá. Agora a letra C é pessoal. É para vocês responderem em inglês, analisarem, pensarem, criticarem aí na tua cabeça e responder. Olha só. How about you? Would you like to get a driver's license? Why? E sobre você? Você gostaria de tirar a carteira? Por quê? Pensa aí. Né? Terceira série do médio, já estão chegando aí aos 18 anos ou já chegaram lá. Por quê? Caso você já tenha carteira, por que você quis tirar? Entendeu? Analisa aí, pensa e vamos buscar aí vocabulário e palavras para responder em inglês. Já volto para a gente continuar conversando. Bom, como está escrito aqui, personal answers são respostas pessoais, tá? Se preciso for, conversa com o teu professor, pede ajuda, bora praticar, ok? Temos o nosso quiz aqui agora, hein, pessoal? Eu tenho aqui duas frases, número 1 e número 2, e eu tenho duas alternativas, cada uma delas. Pensem aí para poder marcar a resposta correta justamente sobre essa coisa do... Ué, peraí, aqui eu tenho uma crítica. Não, aqui eu tenho uma frase que está falando sobre uma possibilidade no passado. Que daí vocês vão acertar, tenho certeza. Já volto para corrigir. Corrigindo o nosso quiz, na número 1, se você marcou a letra A, tu acertou. E na número 2 é a letra B. Bora ver o porquê? 1. I've been trying to talk to my friend, but she must have gone to the gym. Eu estou tentando falar com minha amiga, mas ela deve ter ido para a academia. Está especulando aqui algumas estão no passado, ela não está afirmando. Por isso a letra A. Número 2. She's so pissed, you should have told her the truth. Ela está com tanta raiva, você deveria ter contado para ela a verdade. Então está criticando alguma coisa ali que aconteceu. Por isso que a gente usa o should have. Beleza? Perfeito, galera. Vou parando por aqui, hein? O que a gente estudou hoje? Fizemos interpretação de texto e a gente conversou um pouco sobre os modais com have. Focamos mais aqui nos modais com have. Beleza? Aqui estão as referências da nossa aula e eu encerro aqui. Pessoal, não é um assunto difícil, entretanto, não é tão simples. Portanto, estudem mais, tirem as suas dúvidas, não deixem acumular, ok? Thank you very much. Bye, bye.